Bom dia, Mojubá! Mais uma live de prosperidade para você. Hoje nós vamos falar sobre Ebé e o segredo da prosperidade que ele traz. Vem comigo que essa live vai estar com um insight, um segredinho que, olha, vou contar para vocês. Esse segredinho que eu vou dispor aqui hoje é algo que eu falava nas aulas que eu dava para alunos que pagavam um valor bem legal. E eu vou compartilhar de forma como um presente para todo mundo que estiver nessa live, para você entender, virar uma chavezinha e começar a criar uma nova dinâmica dentro dos teus pensamentos, dentro do teu ori, dentro da tua inserção social, porque isso é muito importante. E a gente vai falar justamente sobre um poder espiritual que é muito forte e a gente não sabe reconhecer ele na maioria das vezes, que é o poder espiritual das sociedades, ou seja, o campo coletivo. O campo coletivo. Vamos falar disso? Enquanto começo a falar, eu já quero saber quem aí quer prosperar mais na sua vida. Se você quer prosperar mais na sua vida, já digita prosperidade. Uma coisa que a gente precisa ter para nós é que nós merecemos sempre prosperar mais. A prosperidade, ela envolve todas as áreas da nossa vida. Ela envolve saúde, ela envolve dinheiro, ela envolve relacionamentos, ela envolve bem-estar. A prosperidade, ela envolve todas as áreas da nossa vida. E a gente precisa se desfazer de um pensamento colonizador. Porque é o pensamento colonizador que não nos faz fazermos movimentos de prosperidade. Afinal, o pensamento colonizador, ele diz assim, reza e espera. Mas não pede muito, né? Não pede muito, porque quanto será que tu é merecedor? O pensamento colonizador, ele te coloca numa ideia de medo sobre se relacionar com Deus. O pensamento colonizador diz que você não pode pedir riquezas aos céus, que você não pode pedir riquezas para a sua vida. E então uma pessoa que é toda engatilhada nessas crenças, ela não consegue se relacionar com a prosperidade do universo. Quando a gente olha para a cultura ancestral iorubá, que é algo que eu trago muito aqui, né, a cultura dos orixás, esse pensamento não existe. Esse pensamento não existe. Inclusive, a gente pede por dinheiro, sim, também para os orixás, porque pedir por prosperidade para os orixás, dentro dessa cultura iorubá, pedir por prosperidade, gente, é igual a você pedir por autonomia, por você conseguir ser uma pessoa autônoma na sua vida. E é isso que os orixás querem da gente, né? Que a gente consiga ser pessoas autônomas na nossa vida, que a gente consiga desenrolar a nossa vida e ter uma feliz passagem aqui no Aie. Fazendo o quê? Boas trocas. Quanto mais próspero você é, mais boas trocas você faz. Quanto mais próspero você é, mais você gira a economia. Quanto mais próspero você é, mais você ajuda pessoas, mais você constrói, mais você planta. Quanto mais próspero você é, mais você multiplica. Então, ser próspero ajuda o ecossistema do planeta Terra. Faz sentido aí pra você? Se faz sentido e você quer melhorar a sua prosperidade, a sua energia de prosperidade, já vai digitando prosperidade aqui pra mim saber. E depois olha o teu direct que eu te mandei uma mensagem. Hoje eu vou falar sobre um segredo muito legal da prosperidade.
E eu não vou enrolar muito porque eu quero logo explicar sobre ele, tá? Mas antes de eu falar sobre o segredo da um segredo de prosperidade, a gente precisa entender o conceito disso. Você tem que ter não só o direito de querer mais na sua vida. Bom dia, Léo! Você tem que não só ter o direito de querer mais na sua vida, mas saber usar esse direito de querer mais na sua vida. Porque se você não faz o uso do direito, ele apenas está lá. E aí você se sente injustiçado perante o outro. Não, só que o outro, ele está fazendo uso do seu direito. Então, existe uma diferença entre o que faz a oferenda e o que não faz a oferenda. Por isso que a gente brinca, tá quantas velas em dia, tá quantas oferendas em dia, que a coisa está funcionando. O outro, ai não, ai pois é, então ó, toma. Né? Você tem o direito de prosperar, mas não adianta só ter o direito, eu tenho que ter uma energia de ação em cima disso. Ok? E essa energia de ação, ela é sempre em cima de uma outra energia. Então, a sua energia de ação, ela está sempre sendo direcionada a um campo coletivo. Vamos lá. Você quer mais clientes na sua vida, por exemplo. Isso é um campo coletivo. Não é? Você quer conhecer alguém. Essa pessoa ela vai vir da onde? Ela vai vir lá dos confins do universo? Não, ela vai vir de algum campo coletivo. Ela vai vir de um bar que você foi, ela vai vir de um encontro aleatório com outras pessoas que você teve e aí você conheceu aquela pessoa. Tudo surge na nossa vida através de um campo coletivo. Faz sentido isso para vocês? Nós estamos aqui hoje através de um campo coletivo. Nós somos um campo coletivo. Então, é um campo coletivo que traz a prosperidade para nós, em qualquer nível, em qualquer forma. Faz sentido? Se faz sentido, digita prosperidade para mim saber que tu tá acompanhando esse raciocínio. Então, quanto mais eu estou inserido em um campo coletivo, me relacionando bem com um campo coletivo, mais favorecido eu sou por esse campo coletivo. Certo? Esse campo coletivo, nós podemos chamá-lo de a força da sociedade, o poder espiritual da sociedade. E aí existem dois tipos de sociedade. A sociedade da Terra e a sociedade espiritual. Aonde na sociedade espiritual nós recebemos influências aqui na Terra. Influências de conexões, influências de comunicação, influências de ganhos, influências de perdas, né? Existem sociedades espirituais que estão conectadas com a gente através de vivências que nós já tivemos, que o nosso Ori já teve. E essas sociedades, elas influenciam os relacionamentos que acontecem aqui na Terra. De forma positiva ou de forma negativa. Isso nós entendemos dentro do culto de Orixá. Mojo Baba Gustavo. Isso nós entendemos dentro do culto Yorubá como uma força espiritual chamada Egbe. E dentro dessa relação com a sociedade é que a gente tem portas abertas ou portas fechadas. Eu posso querer ter muitos clientes. Mas o que vai determinar se eu vou ter muitos clientes ou não é quantas pessoas chegam até mim. É quantas pessoas me olham e veem o meu carisma, veem a minha simpatia. Ou quantas pessoas me olham e dizem, nossa, não gostei daquele fulano.
Quando você olha pra alguém e diz, meu santo bateu com essa pessoa. Ou olha pra fulano e diz, nossa, essa pessoa não cheira bem, essa pessoa aqui não bom. Né? O que é isso? É uma influência espiritual que você tem sobre aquela pessoa. Isso é uma influência de Ebé. Então, Ebé é uma força que influencia todo o nosso relacionamento social, de forma positiva ou não, mas sempre trazendo algum tipo de correção para nós. Ok? Deu para entender isso? Ebé fala sobre um dos pilares mais importantes para o ser humano, que é muito prezado dentro da cultura iorubá e que nós precisamos olhar para ele nos dias de hoje, que se chama a coletividade, o senso coletivo. Cada vez mais as pessoas estão querendo ser autossuficientes para tudo. Só que quanto mais autossuficientes elas são para tudo, mais elas se isolam e menos conexões de prosperidade elas fazem. O campo coletivo nos ensina que nós precisamos um dos outros para prosperar na nossa vida. Então, nas nossas orações, nas nossas práticas espirituais, nas nossas oferendas, no nosso entendimento de autoconhecimento, precisa ficar claro que quanto mais a gente envolve a energia no campo coletivo, mais a gente é favorecido. Quanto mais a gente pede para que a nossa sociedade seja abençoada, mais a gente é favorecido. Por exemplo, eu todos os dias eu peço a Exu e a Ebé que ele abençoe com prosperidade as pessoas que estão para chegar até mim. Que os caminhos estejam abertos para as pessoas que estão procurando chegar na minha casa. Porque se você tem um serviço, se você tem algum serviço a oferecer para o mundo, existe uma pessoa do outro lado rezando, pedindo para encontrar uma solução. E essas duas coisas, elas se conectam. Elas se conectam. E o que faz elas se conectarem é um caminho espiritual. É um encontro de energias. Então, quanto mais você abençoar a sociedade, quanto mais você oferendar a sociedade, digamos assim, mais você se sente inserido dentro dela. Mais você é visto, mais você é escutado, mais você é amado, mais seguro você se sente e pessoas mais conectadas a você atrai. Isso gera prosperidade. Isso gera prosperidade. Em todos os sentidos. Agora, uma pessoa que vive na sua bolha da sua autoexclusão, ela pode rezar quanto ela quiser. Ela não vai conseguir prosperar. Uma pessoa que vive na sua bolha de autoexclusão, ela está se excluindo daquilo que traz a prosperidade para ela, que é a sociedade. O dinheiro, ele cai do céu? Ele não cai do céu, ele vem através da mão de outras pessoas. E isso é o quê? Sociedade. A sociedade. Então, quanto mais eu me incluo na sociedade, mais há caminhos para energia de troca, para relacionamentos. Quanto mais eu me excluo, mais difícil fica. Faz sentido para você? Esse é um segredo da sociedade. Quando a gente aprende a manifestar, né, a lei da atratividade, da atração, atrair pessoas para minha vida. Como são as pessoas que eu quero atrair para minha vida? Então, quando eu vou manifestar clientes, por exemplo, como são os clientes que eu quero atrair para minha vida? Bom, são clientes que são assim, assim, assado, que isso, aquilo, que isso, aquilo, sei lá, por exemplo, são clientes que
podem não ser exatamente da cultura de orixá, mas respeitam e admiram, porque isso é imprescindível para mim. São clientes que olham para mim e sentem credibilidade. E que me escolhem pela credibilidade. E blá 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 blá. Eu vou determinando como são essas pessoas que eu quero que cheguem até mim. Isso é o quê? Isso é uma sociedade. É dar caminhos para uma sociedade chegar até mim. Aí quando eu desenho que sociedade eu quero que chegue até mim, eu também entendo qual é a sociedade que eu preciso me relacionar. E aí as outras sociedades, outras pessoas que talvez eu teria medo, que eu não gostaria, eu simplesmente não dou bola. Eu tô focado na minha relação de troca com a sociedade que eu quero e que eu abençoo com prosperidade para que chegue até mim. Isso cria um foco. Isso cria um foco. E isso faz com que a energia aconteça, que os relacionamentos aconteçam. E isso tudo, gente, é Ebé. Ebé Aie, a sociedade da Terra. Só que a máxima sempre é primeiro a devoção, depois a ação. O plano espiritual, ele influencia, as relações espirituais, elas influenciam de uma forma muito direta as relações aqui na Terra. Então, primeiro eu agrado o mundo espiritual, o plano espiritual, para que o plano espiritual esteja a favor desses encontros, esteja movimentando, sendo parte da movimentação desses encontros. E aí eu peço ao plano espiritual, ao mundo espiritual, ou seja, a Ebé Orum, para que as possíveis brigas, as possíveis desarmonias, elas sejam apaziguadas. Para que aquilo que a gente tem de diferente, que poderia gerar um atrito, seja apaziguado. Para que o nosso encontro seja um encontro de alegria aqui na Terra. Você tá pegando o que eu tô te falando? Pega esse autoconhecimento e usa ele, que tu vai ver a mentoria que isso é. Foi assim que eu saquei como tá sempre atraindo pessoas na minha vida. Foi com esse pensamento de manifestação que eu sempre atraí turmas lotadas pra mim. Eu tô te entregando isso aqui de graça. Então, faça bom proveito. Realmente faça bom proveito. Utilize. E vai digitando aqui prosperidade para eu saber se tá de acordo. Quem quer informação sobre o jogo de Búzios é só digitar Búzios, tá? Que aí você vai receber uma mensagem no meu direct. No seu direct. Voltando. Do outro lado, no mundo espiritual, digamos assim, do outro lado, a cultura iorubá acredita que existe um duplo nosso, um dublê. Então, da mesma forma que existe o Rafael aqui com 37 anos, existe um dublê do Rafael que vive no mundo espiritual. Esse dublê, esse duplo, que não, gente, não é o nosso duplo etérico, porque o nosso duplo etérico tá aqui. Esquece isso, é um duplo, é uma outra imagem minha. Quer que eu conte essa história? Vou contar. Bem rapidinho. Quando... É que tem a ver com a história da nossa criação. Vocês querem ouvir? Me comenta aí se você quer ouvir essa história. Do porquê que existe um duplo nosso, do outro lado. Comenta aqui se você quer que eu conte essa história. Mas o nosso dublê, o nosso duplo, ele interage na sociedade espiritual. Ele interage com as sociedades que ele já pertenceu. E dentro dessa sociedade tem pessoas que são legais e pessoas que não são legais.
Então, muitas vezes, há pessoas que casam, se encontram aqui, casam, só que no mundo espiritual, essas mesmas duas pessoas estão em guerra. E aí o amor não vence. Eles não conseguem se alinhar como um bom casal, porque no Orum, eles são duas pessoas que estão em guerra. Bom, deixa eu contar a historinha. Tudo começa da seguinte forma. Oxalá, ou Batalá, né, foi enviado para formar o corpo do ser humano. Oxalá, o Senhor das Formas. E então Oxalá pegava a terra para formar o corpo, para desenhar o corpo do ser humano, mas cada vez que Oxalá fazia o sacrifício de tirar a terra da terra, ele escutava a terra chorar. E aí ele ficava com pena da terra, desmanchava o ser humano e botava a terra de volta. Só que ele não conseguia concluir a sua missão. Ele não conseguia concluir a sua missão porque ele tinha pena do sacrifício que precisava fazer. Entendam essa história. Porque para que a vida aconteça, a morte precisa acontecer primeiro. E como Oxalá não aceitava isso, aquilo que ele tinha para fazer, ele não conseguia fazer. Ele ficava com pena. E aí então, Iku, que é o espírito da morte, estava passando, viu Oxalá sofrendo e disse, não, peraí que eu vou te ajudar, Oxalá. Aí Iku pegou a terra e fez um trato de que tudo que sai da terra, para a terra volta. Então Oxalá disse, então, se quando o corpo morrer ele volta para a terra ele volta, então tá tudo bem. Então Iku, a própria morte, ajudou Oxalá a fazer o sacrifício que era necessário de retirar a terra, moldar o ser humano. Aí tá, Oxalá moldou o ser humano bonitinho, com a terra, e então Eledumare, que é o Senhor da criação, veio e soprou Emi, o hálito da criação, o sopro da criação, o ar. E aí, Eledumare primeiro sopra o Emi no coronário, e desse sopro que vem do coronário, vai para o pulmão e cria os pulmões, cria o ar dentro da pessoa. Depois Eledumare sopra o ar na narina. Só que a narina é dividida em duas. Então o mesmo ar que ele soprou veio para um lado, o Aie, e no outro lado criou o duplo da pessoa no mundo espiritual. Então, desde então é entendido que existe uma versão, a partir do momento que você respira, né, existe uma versão sua aqui na Terra, e existe uma versão sua no mundo espiritual, que também cresce e que também se relaciona com as mesmas pessoas que você se relaciona aqui, e com os seus duplos, né, que vivem do outro lado. E também com as outras pessoas que você já se relacionou em épocas, em tempos diferentes. E essas relações, elas não são uma relação de nosso lar. Só relações angelicais. Elas são relações aonde existem pessoas que não se dão bem. E essas pessoas que não se dão bem por questões de outras vidas, de outras épocas, isso influencia aqui. Então, Ebeorum, que é as sociedades espirituais que nós estamos integrados, eles influenciam nosso Ebeaie, a nossa vida na Terra. Todos nós temos problemas com Ebé. E é ali em Ebé que vem o quê? Todos os nossos gatilhos de autossabotagem. E o que são os nossos gatilhos de autossabotagem? São questões que a gente age de uma forma muito infantil e não sabe como explicar. Observa
se todos os teus BOs não tem uma questão da criança no meio? Quantas vezes eu vi a criança interior da pessoa criando vingança sobre uma situação? Muitas, 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 muitas. Isso é uma ação de Ebé. Quantas vezes você se auto-sabota de não se destacar? Isso é um problema de Ebé. Por quê? Porque você não quer ser visto pela comunidade, pela sociedade. Então você se sabota de não ser visto pela sociedade. É um problema de Ebé. Você que não sabe lidar com o dinheiro, que você perde o dinheiro. O que é isso? É que você gasta dinheiro com coisas infantis. Isso é um problema de Ebé. A gente fala que em Ebé existe os sócios ocultos. Que é você tá conquistando, e aí pá, do nada você começa a perder tudo que você conquistou. É porque você tem pessoas, seres atrelados a você que querem uma parte daquilo que é teu, porque você tem uma dívida com eles. Como que se resolve isso? Você começa pagando a dívida enquanto você tem, para não deixar com que eles venham e tirem tudo. Porque assim como é uma dívida com o banco, são as suas dívidas com pessoas. Elas não somem. Elas não somem. Não, você pode ter tido uma dívida, você pode ter estourado o seu cartão de crédito e parcelado lá o cartão no banco. Você pode rezar o quanto você quiser. A oração não vai amortizar aquela dívida que você tem. Agora, se você pagar antes de você ser cobrado, os juros vai ser amortizado. É a mesma relação que as nossas questões com o espiritual. O que tem que ser pago, tem que ser pago. Enquanto a gente não paga por essas questões, a gente continua sendo roubado. Esse é um entendimento que muda muito da nossa dinâmica, muito da nossa dinâmica. Infelizmente, a orientação, muitas vezes judaico-cristã, faz a gente acreditar que somente com a oração eu vou fazer as coisas se tornarem perfeitas. Mas não é assim. Se fosse assim, com a tua oração, a dívida do banco seria paga. E não é. A mesma relação acontece com o mundo espiritual. A mesma relação acontece com o mundo espiritual. Aonde a sociedade, o poder da sociedade interfere diretamente em como você está conseguindo viver. Uma pessoa que está com intervenção espiritual de Ebé, uma intervenção negativa, essa pessoa está com todos os seus caminhos fechados aqui na Terra. Porque a sociedade espiritual está muito revoltada com ela e com os comportamentos que ela está tendo aqui na Terra. Então a sociedade espiritual começa a cortar as conexões dela com a sociedade da Terra. Ou seja, não vem oportunidade de nenhum lado para ela. E quanto mais não vem oportunidade, mais excluída ela se sente. E pior ela fica. E assim vai. E assim vai. E assim vai. Como eu sei se eu devo ao mundo espiritual? Todo mundo deve. A gente está aqui, não é se eu devo, é entender qual é a minha questão principal e como que eu posso começar a apaziguar isso. Né? Paga-se com oferendas um contexto. Existe uma liturgia espiritual que a pessoa precisa compreender. E dentro dessa liturgia espiritual, a gente paga
com o sacrifício de determinados comportamentos, de não poder mais ter determinado comportamento. E isso é uma forma de você pagar com um sacrifício. Você fazer as oferendas é você pagar com um sacrifício. Por quê? Porque a pessoa está tirando do seu próprio bolso para pagar a oferenda. Então ela está fazendo um sacrifício. Ela está trabalhando para pagar o seu enrosco, a sua dívida. E, gente, vou dizer de coração, isso é muito real. Quer acreditar? Acredite e trate. Não quer acreditar? Continua a se lascar. Mas é um fato. Quando eu fui orientado a fazer ebó de ebé, isso fazem 5 anos atrás. Teve uma época que eu fui orientado a fazer ebó de ebé de tempo em tempo. E eu passei 2 anos fazendo ebó de ebé de tempo em tempo, de 6 em 6 meses, alguma coisa assim. Eu tinha um ebó, alguma coisa de ebé que eu tinha que fazer. E isso melhorou muito a minha vida. Muito a minha vida, muito. Em muitas circunstâncias que acabavam com uma morte prematura. Dentro da cultura iorubá existe uma palavra chamada abicuísmo. Abiku. Que em tese, abiku fala sobre crianças que nasceram para morrer cedo. Crianças que nasceram com algum problema, ou crianças que morrem sem desenvolver a vida. O Baba King, que é o mestre da nossa família, o Dudua, ele explora esse conceito do abicuísmo através de um olhar um pouco maior. Ele fala que todos nós temos abicuísmo. Todos nós, em tese, né, todos nós nascemos para morrer. E todos nós matamos muitas coisas antes que elas deem a vida. Então, quantos projetos na sua vida você já matou antes que eles viessem ao mundo? O quanto você se mata todos os dias, talvez, por uma falta de confiança de ir lá e fazer o que tem que ser feito. Por isso que todos os nossos gatilhos de autossabotagem com aquilo que a gente veio para realizar ou quer realizar é um processo de ebé. É um processo que vai ser tratado em ebé. Que é sobre os meus medos, os meus bloqueios, os meus receios em relação a como a comunidade, como a sociedade vai me receber. Vamos lá. Imagina o seguinte. Você tem um produto ou um serviço, um projeto que você criou e você quer colocar isso à disposição do mundo. Ok? Pensa nisso. Vou usar o exemplo que eu uso aqui, porque é o maior número de pessoas que eu acabo atendendo, né? Você se tornou um oraculista, tá jogando carta, jogando búzio, ou você se tornou, né, um terapeuta, tá querendo colocar suas ferramentas pro mundo, mas todos os dias você se sabota. Qual é o principal processo da autossabotagem? É o medo de não ser aceito. E o medo de não ser aceito por quem? Pela sociedade. Então, pelo medo que você tem da sociedade, você se sabota. Isso é um processo de ebé. É um processo entre você e o campo coletivo. Isso é as nossas autossabotagens. Agora, deixa eu te perguntar. Se imagine num mundo interno aonde você é bem-vindo. Aonde você se sente bem-vindo. Aonde você não tem receios de falar sobre as suas ideias. Se imagine
que você vive num mundo que você interage com uma comunidade de pessoas, com uma sociedade de pessoas que te dão atenção, que compactuam com aquilo que você fala. Te imagina nesse mundo. Se você existisse nesse mundo, será que você ainda se sabotaria? Se você existisse nesse mundo, será que você não seria mais próspero? Então, o quanto o medo de não se sentir aceito, o quanto o medo das pessoas faz com que você não se sinta, faz com que você não seja próspero. Tem alguém aí que tá tendo uma explosão interna? Quero saber. Ó, ter vontade de postar as minhas coisas no Instagram, mas com receio das pessoas jogarem energias ruins na minha vida. Isso é um ebé. Isso é um problema de ebé, Nayara. Isso é um problema de ebé. Porque enquanto você não fizer isso, você vai viver frustrada. Enquanto você não faz isso, você continua achando que as pessoas te desejam mal. E na verdade, você é só mais uma rodada pra cima, assim como todo mundo. Mas é uma mecânica interna que tem ali, que nos impede de algo que nos faz feliz. A gente não tem como ser feliz sem o apoio da sociedade, sem nos sentirmos inseridos numa sociedade. Então a gente precisa pedir sempre nas nossas práticas espirituais, nas nossas orações, que a sociedade nos apoie. Que a sociedade nos apoie. Que a sociedade da Terra nos apoie. Que a sociedade que eu quero fazer trocas nos apoie, me apoie. Que a minha sociedade espiritual me apoie. Só que não adianta só pedir isso através de oração. Porque enquanto você só pede através de oração, você, sinto muito, mas você não desembolsa. Você não desembolsa. E a gente só dá valor àquilo que a gente tem que desembolsar. Porque aquilo que a gente desembolsa está verdadeiramente falando o que a gente acredita. Tá? Aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente desembolsa está realmente falando do verdadeiro sacrifício que eu estou fazendo para que algo mude. Porque se não pega no bolso, se não pega no dinheiro, são só palavras ao vento, são só pensamentos imaginários. O dinheiro manifesta, o dinheiro materializa. Então, o dinheiro ele é parte do nosso sacrifício. Por isso que a gente paga pelas oferendas. A gente paga para que a energia funcione. E quando eu pago para que a energia funcione, a energia funciona. É uma sistemática diferente. Mas a partir do momento que você pegar aquele copo cheio de crenças judaico-cristãs e esvaziar esse copo e começar a botar essas novas gotinhas aqui dentro, você vai ver como as coisas vão fazer um sentido diferente. E vão andar com mais facilidade, com mais fluidez. Parece que tu entende a mecânica real das coisas. Você sai de um mundo imaginário, espiritualista, cheio de borboletas encantadas, e você entra para a mecânica de como a coisa funciona. Faz sentido aí, gente? Gostaram de conhecer sobre essa força Ebé? E eu sou muito grato a Ebé. Tudo que eu faço oferenda a Ebé.
tenho por missão espiritual me aprofundar nesse orixá e tudo que envolve, né, esse orixá, ou seja, tudo que envolve questões de autossabotagem, questões de criança interior, questões de a relação com o sobrenatural da pessoa. Sobrenatural. Todo mundo tem pactos com o sobrenatural. Todo mundo tem. E esses pactos que nós criamos antes de vir à Terra, eles influenciam diretamente nas nossas limitações aqui. Imagina que eu e você somos muito amigos. Muito amigos. Do outro lado, no mundo espiritual. Aí eu digo assim, João, eu vou ali em Floripa, vou resolver uns probleminhas ali que eu tenho com uns familiares meus e daqui uns dias eu já volto, tá? Aí a gente continua isso aqui que a gente tá fazendo. Tá, beleza. Porque não existe a relação de tempo que nós temos aqui. Só que esse ir a Floripa é igual a vou encarnar ali, resolver um problema que eu tenho com aquele enredo familiar, colher uns aprendizados e depois eu volto. Só que esse João, que é muito meu amigo, ele fica junto, fica conectado a mim. E nós temos algum pacto que eu disse, eu já volto, eu vou só resolver um problema e eu já volto. Então eu não consigo viver a minha vida aqui. Eu tô só focado em resolver determinado problema. Geralmente um problema familiar, ou um problema amoroso, ou um problema isso. Quando aquele problema é resolvido, a pessoa morre. Ela morre cedo. Porque ela resolveu aquele problema. Ela cumpriu o pacto. Existem, muitas coisas que a gente poderia falar. Ficar aqui conversando. Mas, o que você deve saber para hoje é que o poder da sociedade influencia diretamente a sua relação com a prosperidade. E que quanto mais amigo você é da sociedade, mais oportunidades de riqueza, de prosperidade chegam na sua vida. Agora, se você se coloca como uma pessoa cheia de receios da sociedade, cheia de ressentimentos com a sociedade, vai dar bad. Vai dar problema. Você tem que observar também quais são as sociedades que você julga, que fazem um espelhamento direto na sua vida. E aí vem um processo de autoconhecimento incrível. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu não tinha amiguinhos. Eu tinha alguns amiguinhos e esses amiguinhos, eles me abandonaram, tá? Minha historinha é triste. E então eu nunca mais tive amiguinhos. Eu andava com as meninas, mas eu nunca andava com amiguinhos. E então dentro de mim eu sempre ressentia os meninos. Então eu não tinha amigos meninos. No espelhamento de sociedade. O fulano fez uma sociedade, montou uma empresa, fez uma sociedade com o ciclano. Aí eles brigaram, o ciclano roubou ele, alguma coisa aconteceu, e eles se separaram da sociedade. Só que o fulano continua ressentindo o ciclano porque o ciclano roubou ele. Então ele acha que qualquer outro acordo que ele vai fazer com as pessoas também vão roubar ele. Ele fica repetindo, espelhando esse mesmo processo. Então, traumas de sociedade que nós já vivemos, nós temos a tendência de repetir. E de promover uma exclusão na nossa vida. Isso é problema de Ebé. E isso interfere diretamente na nossa sociedade. Isso interfere diretamente na nossa prosperidade. E se você quer aproveitar tudo isso que a gente está falando aqui agora para
pedir, para fazer um ebó, para pedir que a sociedade te abençoe, para dizer para pedir para que a sociedade da Terra te abençoe, para pedir para que cheguem pessoas prósperas na sua vida, você digita prosperidade e vem para o ritual que vai acontecer essa semana de Oxum, Logunedé e Ebé. Faça algo diferente do que você já está acostumado a fazer. Se você está com problema de relacionamentos, você vai pedir para Ebé. Tudo que por mais que a gente se esforce, existe uma sabotagem espiritual. Tipo, do nada, a coisa não funciona, a coisa perde, a coisa se desgasta, a coisa some. É a Ebé que nós precisamos recorrer. É a Ebé que nós precisamos recorrer. É essa força espiritual que nós recorremos. Na quarta-feira de noite, a gente vai fazer um ritual que é de Oxum, Logunedé e Ebé, onde essas 3 forças vão ser invocadas para os pedidos das pessoas que estiverem participando desse ritual. Você pode fazer pedidos de prosperidade, de abertura de caminhos, pedidos que tragam autorrealização para a sua vida. Porque você tem esse direito de melhorar a sua vida. Só que não basta ter o direito, você precisa fazer em conjunto com o direito. Ok? Esse ritual tem um valor simbólico de R$ 97, onde esses três orixás vão ser invocados. Todas as pessoas que participarem desse ritual têm uma oferenda individual. Ele é coletivo porque eu faço tudo no mesmo momento. Mas cada pessoa tem o seu prato, com a sua carta, com a sua oferenda. E todas as oferendas são temperadas, todas as oferendas recebem os devidos complementos que são realizados durante a ritualística. E você vai acompanhar essa ritualística através de um link fechado que eu mando. Porque na hora eu faço uma leitura do campo coletivo. Então, além dos pedidos que você já endereçou através da carta, eu vou fazer uma leitura que serve para todo mundo, e através dessa leitura você vai aumentar os seus pedidos. Eu vou trazer insights de consciência que vai fazer você, uau, preciso pedir isso, preciso pedir aquilo, preciso pedir aquele outro. Aí você vai aumentar os seus pedidos. Esse ritual, ele é online, à distância, acontece ao vivo, mas ele é online, tá bom? Presencial fica os filhos da casa que estão lá no terreiro, né? Me ajudando na ritualística, enfim, tem pessoas que estão lá. Mas para todo mundo ele acontece no online, tá bom? E se você quer, lembra disso. Lembra disso como fica gravado, você pode assistir depois. Mas lembra disso do que eu tô falando. Se você quer que a prosperidade melhore na sua vida, você precisa melhorar as suas relações sociais. Melhorar as suas relações sociais é sobre você se sentir aceito na sociedade, visto pela sociedade, que você consiga se comunicar sem medo. Isso tudo é relação social. E pedir para que a tua sociedade espiritual esteja a teu favor, te ajude. Para que os teus amigos espirituais não sabotem a tua vida aqui na Terra. Para que você encontre amigos aqui na Terra. Tem uma coisa que eu aprendi lá no Theta Healing, quando eu dava aula, e que faz muito sentido com isso que eu tô falando aqui. Uma vez eu aprendi que nós devemos manifestar para que a nossa família de alma
que está na Terra nos encontre. Isso é Ebé. Isso é Ebé. Porque quando eu faço um projeto, por exemplo, existe uma diferença entre eu fazer um projeto e eu ter que convencer pessoas de comprarem esse projeto, e aí eu enfrento todos os meus medos em cima disso. E existe uma outra diferença que quando eu faço um projeto e eu estou me relacionando com pessoas que eu me sinto à vontade. E eu peço para o universo para que venham as pessoas que já se comprometeram com esse projeto, que já se comprometeram em comprar esse projeto. Porque são os meus amigos espirituais que estão encarnados e estão comprometidos com a minha prosperidade. Assim como eu também estou comprometido com a prosperidade de outras pessoas. E isso move a Iê, isso move as trocas na Terra. Então existem amigos espirituais que estão encarnados. A gente tem que chamar essas pessoas para estar na nossa vida, porque eles são a nossa sociedade de apoio. Aí você não tem que lutar contra ninguém. Aí você tem que, dar as mãos. E isso promove uma outra dinâmica de prosperidade muito melhor. Faz sentido aí pra você? Me conta se fez sentido aí. Essa prática que eu uso há muito tempo. Essa consciência que eu uso para sempre manifestar o meu negócio, as minhas turmas, as minhas coisas. Só que não adianta a gente só manifestar com a mente. Isso foi outra coisa que eu aprendi. Quando você manifesta só com o poder do seu pensamento, isso tem uma energia. Quando você manifesta com o poder da natureza, isso tem outra energia. Outra energia. A energia está materializada já ali. É muito diferente de quando o teu pensamento tem que materializar uma energia. Então, o poder das oferendas, ele funciona, gente. Ele funciona. Para de gastar energia ficando só aqui na tua mente, batendo cabeça, andando que nem barata tonta. O axé, ele funciona. O axé, ele funciona para quem quer uma dinâmica melhor na sua vida. Tá bom? Um beijo maravilhoso. Que essa segunda-feira seja o início de um novo ciclo, que você possa abraçar o seu Ori e pedir para que a sociedade compatível com você esteja cada vez mais presente. Peça a Exu que abra o caminho das pessoas que devem chegar na sua vida. Abra caminho para os amigos, abra caminho para os compradores, abra caminho para as pessoas que vêm com prosperidade para a sua vida. Porque quando a gente se relaciona através de prosperidade, existe dignidade para todo mundo. Existe uma corrente fortalecida para todo mundo. Tá bom? Amanhã de manhã estou aqui de novo às 9 horas da manhã. Se eu não me engano, amanhã de manhã a gente vai falar de autoestima. Não tenho certeza, mas vai envolver esse lance de prosperidade. Já faça hoje a sua inscrição, porque eu tenho um número limitado de pessoas a participar dessa ritualística quarta-feira. Não deixa para a última hora. Faça a sua inscrição e você já vai receber um vídeo meu de como você vai melhor organizar todos os seus pedidos. Que eu fiz até isso para te ajudar. Um vídeo te dizendo como que você vai fazer os seus pedidos, como que você vai organizar os seus pedidos de uma forma que você possa aproveitar o máximo da sua consciência neste ritual. Tá bom? Beijo. Hoje às 7h30, transmissão ao vivo, sessão cigana, na casa de todos. Axé.